Nação rubro-negra, hoje finalmente chegou a grande decisão do mais querido na Libertadores. Vida ou morte na competição. É aquilo que a gente vem falando ao longo da semana. Vencer somente não basta, tem que vencer com autoridade. O Felipe Luiz, gente, está com dúvidas acerca da escalação. Bora trazer as últimas sobre esse jogo aí e também atualizar as outras questões do mais querido, como por exemplo, o clube vem enfrentando alguns imbróglios para disputar o Super Mundial de Clubes. Tem também novidades sobre o novo manto sagrado, a situação do Matias Vina e também a situação do Gonçalo Plata. Valeu, nação, bora lá. Sejam todos bem-vindos ao canal Flacegueta. Meu nome é Fábio Saúza e a partir de agora fiquem por dentro sobre tudo que rola dentro da Gávea, ou melhor, dentro do Ninho do Urubu. Gente, vamos lá. Chegou o dia, tá? Sem perdas de tempo. Hoje é vida ou morte do Mengão dentro da competição. Não tem outro argumento. Se o Flamengo vencer por diferença de um gol, todo mundo sabe que seguimos vivos, porém seguimos vivos respirando por aparelho. Flamengo precisa vencer a LDU com pelo menos 2 gols de diferença. Desse modo, a gente tira o saldo para cima deles e assumimos a vice-colocação. Ali fica tudo para a última rodada, tá? Na última rodada a gente pega o Tátira enquanto a LDU recebe o Córdoba. Ou seja, o cenário, querendo ou não, fica um tanto que favorável para a gente, desde que vencemos os 2 jogos, a começar por hoje à noite. O Flamengo tem desfalques importantes, né? Especialmente ali por parte dos defensores, como por exemplo o Eric Pulgar tá fora, né? Tá machucado. O Alan também tá lesionado, mas o Alan não é titular, então tanto faz. Tem problemas também na parte ofensiva, como por exemplo a ausência do Plata. Olha aqui, sobre o Plata. O que eu vou falar agora para vocês? Plata com aquele edema ósseo, provavelmente só no Super Mundial. O que eu disse, cara? O departamento médico do Flamengo de novo levou a gente no bico. O que eles fazem? Eles dizem que a coisa é simples, eles dizem que a coisa é fácil de ser tratada, que logo logo o jogador estará em campo, né? A primeira notícia dava conta de que o Plata ficaria de fora de somente 1 ou 2 jogos. Na verdade, ele sente esse problema, se eu não me engano, no jogo contra o Botafogo da Paraíba. Dali para frente ele não jogou mais. Pulou o jogo do Bahia, pulou o jogo agora de meio de semana contra o Córdoba e assim por diante. Bom, a gente achava que ele poderia já voltar hoje contra a LDU ou no mais tardar contra o Botafogo domingo, mas que nada. Plata, meu irmão, só no Super Mundial. E ó, depois do jogo de hoje, o Flamengo ainda terá mais 6 disputas até a parada para a competição da FIFA. Ou seja, a situação do Plata é mais complicada e delicada do que o Flamengo expunha para todos nós. Tá aí o tal do profissionalismo no departamento médico que oculta informações verdadeiras. Agora, notícia boa sobre jogador lesionado, é o retorno do Matias Vina. O Vina está com prazo de poder de fato a ser integrado aos demais jogadores a partir da próxima semana. Ele está no processo final de recuperação, já faz aquecimento junto com o grupo e na semana que vem já vai começar a correr para valer, começar a chutar bola, começar a ser integrado de boa. Vina está sendo preparado para chegar também lá no Super Mundial com 100% de condições, tá? Então é isso, o Vina está tendo seu retorno antecipado, assim como foi com o Pedro. Agora a gente espera que quando esse jogador voltar, não seja cometido por outra lesão, pois esses retornos muito prematuros, de certa forma, acabam me causando uma certa apreensão. Falando já no Super Mundial, o que eu estou dizendo aqui? O Flamengo está enfrentando alguns imbróglios para driblar, né? Assim, aliás, para ter condição de adentrar a princípio na terra do Tio Sam. Cara, depois que o Trump assumiu, muita coisa mudou lá dentro. Primeiro, as regras para o clube de futebol estrangeiro adentrar ao país foi mudado. Então o Flamengo, antes que viajava com visto de turismo, o Flamengo entrava nos Estados Unidos como turista, fazia seus jogos e tudo mais. Aliás, o Flamengo roda o mundo inteiro quando necessário com visto de turismo, o que é natural na prática do mundo do futebol. Só que lá na terra do Tio Sam tem um presidente bobalhão, fanfarrão, né? É o tipo do cão que ladra, mas não morde, impõe um monte de regra, e a regra agora é essa: não dá mais para entrar nos Estados Unidos para trabalhar com visto de turismo. Querendo ou não, entende-se lá que o futebol estrangeiro que adentra ao país é uma forma da galera ir lá ganhar o seu pão, ou seja, ir a trabalho. Então o Flamengo está tendo que se ver obrigado a mudar o seu visto aí de entrada nos Estados Unidos. Só que o BAP mandou ontem
O papo, ele disse o seguinte: demora cerca de 30 dias para serem liberados os vistos trabalhistas. E, cara, se demorar 30 dias, não vai dar tempo do Flamengo chegar lá. Claro que é só pressão exacerbada de um país arrogante, soberbo e prepotente, tá? Todo mundo sabe que todos os times estarão no dia certo, na hora certa, para poder fazer a disputa naturalmente, decorrer naturalmente, tá? Mas não deixa de ser um breve inconveniente. E sobre inconveniente, o BAP também estuda a possibilidade de implantar uma firma, como ele diz, uma firma temporária, abrir uma empresa temporária do Flamengo lá dentro para driblar as taxações do Donald Trump. O BAP disse o seguinte: com a regra atual que está valendo lá, o Flamengo vai ter que pagar cerca de 46% de imposto sobre a sua premiação, a qual a FIFA vai distribuir. Criando essa empresa, a taxação ela cai para 21%. Eu não entendo bulhufas desse troço, eu só sei que é o seguinte: o BAP quer criar uma empresa para poder pagar menos dinheiro para o Donald Trump. Se isso é legal ou ilegal, não sei, não faço ideia, não estou nem para isso. Eu quero saber do Flamengo disputando a competição e honrando o manto sagrado. Falando em honrar o manto sagrado que é belíssimo. Fora vazado aí as imagens, ou pelo menos as especulações do mesmo para o próximo ano, a próxima temporada 2026. Cara, agora o novo manto ele vem com a gola polo fixa, que eu imagino que é aquela que não tem botões, tá? É só a gola polo mesmo por si só e um outro detalhe ali. Cara, são 5 listras horizontais tradicionais, evidentemente, sendo que 3 pretas e 2 vermelhas. Mudou, o designer mudou. A primeira e a última listra são pretas, tá certo? Então, predominantemente o uniforme será negro, enegrecido. E as mangas totalmente negras, sem detalhes algum. Isso eu não curti nem um pouco, nem um pouco. As 3 listras da Adidas que decorrem por cima dos ombros serão vermelhas e, evidentemente, o símbolo tanto da fabricante quanto o Domengão, o monograma Domengão serão brancos. Então esse será o manto sagrado para 2026. Você gostou desse designer aí? Coloca aí nos comentários. A princípio o uniforme ficará muito enegrecido e esse papo de manga totalmente preta, sem detalhe, sem enfeite nenhum, eu acho muito meia boca. A impressão que eu tenho é que a Adidas está fazendo um novo uniforme à moda preguiça, sabe qual é? No modo preguiça ativado. Bom, só o tempo vai dizer se a coisa vai funcionar ou não. Nesse padrão aí da Adidas, eu até preferia que as listras que correm os ombros fossem brancas, sabe qual é? Para trazer pelo menos um contraste um pouco maior, de modo que pareça mais algo assim, que fique melhor nas câmeras do que propriamente uma mancha escura nas transmissões de TV. Mas enfim, novo manto para 2026 será esse, pelo menos o manto número 1. Galera, vamos cair de cabeça no jogo de mais tarde, porque é o que realmente interessa para todos nós. Mas antes, gostaria que vocês dessem um like neste vídeo. Se puder também, dê aquela hypada aqui. Você que tem um hype gratuito ainda, eu sempre lembro que você tem 3 hypes gratuitos por semana. Então, clica no botão hype que aqui você não vai gastar nada. Compartilha este vídeo, deixa comentário acerca dos assuntos aqui abordados e, se possível, faça a sua assinatura no clube de membros, lembrando que temos uma playlist exclusiva para os membros, a qual já conta, na verdade, com conteúdo exclusivo no formato podcast, construído, escrito, narrado, montado pela minha esposa e locutora Ana Souto, do canal Cegamente Incrível. Aproveitando para mandar um abraço para o Ulisses, que ontem foi o nosso mais novo membro, e deixando um forte abraço para todos os demais que já vêm apoiando o projeto. Valeu, gente. Obrigado. Assina aí. Baratinho, R$ 2,90 ou R$ 7,90 e R$ 29,90. Escolha o melhor plano e bora lá contribuir. O Flamengo estará em campo 9h30 para o Maracanã, extremamente abarrotado. A nação comprou tudo que tinha para comprar. Teremos mais de 65 mil pessoas lá dentro, todas empurrando o Mengão. Ontem uma série de torcedores estiveram no Mário Filho montando o tal do mosaico, qual empurra o time para frente para dar aquela motivada, para ficar bem nas imagens. Então assim, ó, o cenário tá montado, o gramado tá bonito e o Maracanã tá pronto. Basta agora o time corresponder dentro das 4 linhas, tá? Flamengo que, por conta dessa oscilação, não traz aquela segurança a qual gostaríamos que houvesse. Infelizmente, essa é uma grande realidade. Cada vez que o Mengão entra para jogar,
é uma incógnita que se anuncia, correto? Tomara que não haja essa incógnita hoje, até porque o Flamengo, se quiser, meu irmão, avançar a competição, primeiro passo, vencer a LDU com pelo menos 2 gols de diferença. Um gol só mantém o Flamengo vivo, mas não salva a nossa pele. Vencendo por 2 ou 3 gols de diferença ou mais, evidentemente, a gente praticamente se garante. Eu falo de coração. Vence por 2 gols hoje que estamos nas oitavas de finais, tá? A LDU tá com 8 pontos, com saldo 3. O Flamengo tem 5 com saldo 0, ou seja, mete 2 gols, tira 2 gols deles e coloca 2 no nosso. Então vamos a saldo mais 2 e eles ficam com saldo mais 1, porém ambos com 8 pontos. Ou seja, Mengão na segunda colocação. E o Córdoba tá nadando de braçada com 11 pontos, tá? E vai ficar tudo para a última rodada e evidentemente por pegarmos o Táchira no Maracanã, a gente ganha, a gente faz a nossa parte. LDU e Córdoba que se arrombem lá na altitude de Quito, essa que é a verdade. Agora, Flamengo tem problemas, como disse na abertura do vídeo, o Pulgar tá fora por lesão, e lá na frente há sempre a dúvida de quem virá para o ataque. Na verdade, o Flamengo tem uma penca de pontas, tem o Pedro, assim, em teoria, todos jogadores extremamente talentosos, mas se tu parar para analisar, hoje, no cenário de agora, todos os jogadores estão vivendo péssimas fases, inclusive o Pedro. O Pedro voltou de lesão muito bem, mas já tem 2 jogos, ou pelo menos 3, que o Pedro já não está mais correspondendo à altura do esperado. Como disse, Plata tá fora, Michael é uma incógnita, não tá jogando nada. Jogou bem no último jogo, mas cadê o Michael nos jogos anteriores? Bruno Henrique é um ex-jogador em atividade. O Luiz Araújo vem atravessando seu pior momento. E o Juninho não transparece confiança alguma. E o Cebolinha, monte de gente não gosta, eu particularmente gosto. Então qual ataque será composto para o jogo de logo mais? O Felipe Luiz está com dúvida. Bom, a escalação proposta pela imprensa é aquela. O Flamengo entra em campo logo mais com Rossi no gol, Wesley e Alexandre, os 2 laterais. A dupla de zaga, dúvidas e mais dúvidas. Ou entra Ortiz e Pereira, ou entra Pereira e Danilo, ou entram os 3 e acabou, meu irmão. Por quê? Porque o Felipe também deve usar o Léo Ortiz como volante. Usando ele como volante, os 2 volantes seriam então desse modo, Léo Ortiz e Nicolás de la Cruz, jogando o menino Everton Araújo no banco, meio campo com Gerson e Arrascaeta, e lá na frente provavelmente Pedro e provavelmente Bruno Henrique. Por que eu digo Bruno Henrique? Porque o Felipe Luiz ama de modo incondicional o BH, né? Ama de modo incondicional. Eu colocaria o Cebolinha com Pedro e na outra ponta direita colocaria o Luiz Araújo e entraria no 4-3-3 como venho abordando aqui no canal. É isso, gente. Na verdade, independente de quem esteja em campo, claro que a LDU é muito mais fraca do que o Flamengo. E outros, os caras só jogam na altitude pelo doping natural do ambiente. No Maracanã, a nível do mar, o Flamengo tem como por obrigação passar o carro. Eu não prevejo dificuldades impostas pela LDU. Eu prevejo dificuldades impostas pelo próprio Flamengo. Essa modorrência, essa falta de chute a longa distância, essa coisa de ficar cozinhando a bola dentro da grande área do adversário, eu prevejo isso aí. E essa perda de bola, a qual acaba gerando contra-ataques velozes dos adversários. A dificuldade passa por aí. Se o Flamengo evitar que isso aconteça, contra-ataque dos caras, se arriscar mais na cabeça da área, se tiver mais coragem, parar de firula e o seu Gerson passar a se movimentar com mais velocidade, e os atacantes, evidentemente, teve a bola no pé, virou, bateu, meu irmão, a gente vai conseguir o que a gente precisa. Do contrário, o caldo vai desandar. Valeu, nação. Agora cabe a gente esperar a bola rolar e seguir torcendo, evidentemente. Meu palpite vai ser Flamengo 3-0, o qual, cara, garante a gente nas oitavas, independente da última rodada. Pois como já tracei o cenário, ficaria favorável. Uma última pitacada antes de ir embora é sobre essa babaquice que o nego trouxe aí sobre Felipe Luiz virando auxiliar do Mister e o Mister virando treinador do Flamengo. Cara, assim, se você que está assistindo este vídeo e ouviu essa notícia, né, contemplou essa notícia e ficou feliz e tratou como verdade, sinto muito, você caiu numa trollada daquelas. Gente, não faz o menor sentido. Isso aí é coisa de imprensa tendenciosa, é coisa de
né, anti-flamenguista que vem aí a público e começa a implantar esse monte de absurdo, não faz o menor sentido. Felipe Luiz segue como treinador do Flamengo, eu espero até que o Flamengo renove seu contrato. E o Mister, meu irmão, só Deus sabe o que ele vai fazer da vida dele, tá certo? Então, ponto final nesse conteúdo, nação. Agora, ó, muito obrigado. Peço que vocês, de novo, dêem um like neste vídeo, dê aquela hypada maneira, se inscreva, compartilha e bora lá fazer assinatura no Clube de Membros. Seguindo, acompanhando o Mengão, e assim que as quentes começarem a aparecerem novamente, voltaremos aqui para deixar tudo atualizado. Valeu, forte abraço, saudações rubro-negras, meu nome é Fábio Saúda e até o próximo conteúdo. Valeu, gente, obrigado.